Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver alguns exercícios que incidem na interpretação e depois em alguns cálculos, mas relativamente ao gráfico de velocidade de tempo, isto obviamente relativamente à físico-química, na componente física do nono ano. O exercício é o seguinte, o gráfico seguinte de velocidade de tempo, ok, estamos num gráfico de velocidade de tempo, refere-se ao movimento de um corpo ao longo de uma trajetória retilínea. Tudo bem. Olhando aqui para o gráfico, classifica o tipo de movimento do corpo nos intervalos 0 a 10, 10 a 20, 20 a 25, 25 a 30 e 30 a 35. Bem, vamos então classificar aqui os movimentos. Então, no intervalo de 0 aos 10 segundos. Quer dizer, que tipo de movimento é que temos aqui? Quer dizer, aqui temos o movimento retilíneo uniformemente acelerado no sentido positivo. Ok? Estou a assumir que o sentido positivo há de ser cá para cima, né? E o sentido negativo do referencial é cá para baixo. Estou a aproveitar aqui o referencial. Quer dizer, movimento retilíneo uniformemente acelerado no sentido positivo. Qual é a justificação? Apesar de não a teres que apresentar, mas no entanto eu coloco aqui no vídeo, que é para perceberes, né? Porque é que eu digo que aqui o movimento é retilíneo uniformemente acelerado? Porque a velocidade neste intervalo de tempo está a crescer, né? Se a velocidade está a aumentar, então o movimento é retilíneo uniformemente acelerado. Depois, segundo intervalo, exatamente dos 10 aos 20 segundos. Olha, repara aqui numa coisa. Quer dizer, eu estou aqui a abreviar estas coisas. Tu no teste deves escrever mesmo isto por extenso. Movimento retilíneo uniformemente acelerado no sentido positivo. Ok, aqui abrevio no vídeo, que é para escrever menos e o vídeo ser mais fluido. No teste não abrevies. Ok. Agora, dos 10 aos 20. Quer dizer, onde é que eu estou aqui no meu gráfico dos 10 aos 20? Estou exatamente aqui, né? Dos 10 aos 20 é aqui este segmento, né? Constante. Tipo de movimento é que eu tenho aqui? Há de ser um movimento retilíneo apenas uniforme, continua a ser no sentido positivo, né? E porque é que aqui o movimento é retilíneo uniforme? Qual é a justificação? A velocidade durante este intervalo mantém-se constante, mantém-se igual. Se a velocidade é constante, eu estou em movimento retilíneo uniforme. Constante e de valor não nulo, certo? Eu penso que aqui é 6. Penso que isto aqui é 6,0, né? A velocidade é constante de valor não nulo. Porque se fosse constante, mas de valor zero, quer dizer, se este segmento de reta estivesse aqui, já seria repouso. Porquê? Porque a velocidade é constante. Tudo bem, mas é zero, né? Estás parado. Neste caso, não. A velocidade aqui é constante, de valor não nulo. Não nulo quer dizer não é zero. Sempre que a velocidade é constante, de valor não nulo, estás num movimento retilíneo uniforme. Tudo bem, seguimos então para o próximo intervalo, que será exatamente o intervalo dos 20 aos 25 segundos, que é exatamente este bocado aqui. Este bocado, exatamente aqui. Quer dizer, dos 20 aos 25 segundos, estamos no movimento retilíneo uniformemente retardado, continuando no sentido positivo. Ok? Estamos num gráfico de velocidade de tempo, está sempre no sentido positivo, desde que os segmentos de reta, né, que compõem o gráfico, se encontrem acima do eixo do x. Este está sempre no sentido positivo quando isto acontece. Agora, qual é a justificação para um movimento de 20 a 25 segundos ser retardado? A explicação é que a velocidade decresce, né? Está a diminuir. Se a velocidade está a diminuir, o movimento é retilíneo uniformemente retardado. Ok? Continuando então a classificar o movimento. Agora, dos 25 aos 30. Quer dizer, dos 25 aos 30. Vou só colocar aqui. Dos 25 aos 30. Quer dizer, que tipo de movimento é que temos? Olha, quer dizer, ela está aqui, o segmento reta. Quer dizer, a velocidade é constante, mas é igual a zero. Quer dizer, é constante, mas é zero. Então, se a velocidade neste intervalo de tempo é zero, isto indica que tu estás em repouso. Quer dizer, o automóvel, penso que é um automóvel, não sei, aqui não diz. O corpo está parado, né? É um corpo, está parado. A velocidade aqui é constante, mas quer dizer, é constante igual a zero. Então, estás em repouso. Depois, cuidado com este caso. Vocês enganam-se sempre neste. Quer dizer, aqui dos 30 aos 35. Quer dizer, vocês aqui tendem a dizer que é um movimento retilíneo uniformemente retardado. Mas não.
Quer dizer, dos 25 aos 30, que é esta linha, isto é um movimento retilíneo uniformemente acelerado, mas apenas vais no sentido negativo. Repara que também não faria sentido. Quer dizer, segue esta lógica. Aceleras, né? Peço desculpa. Depois aqui a velocidade é constante. Depois aqui dos 20 aos 25 tu começas a travar. Começas a travar e aqui dos 25 aos 30 estás parado. Então quer dizer, se eu estou parado, como é que eu consegui ainda travar mais o carro dos 30 aos 35? Não fazia sentido. Quer dizer, aqui a velocidade cresce dos 30 aos 35. Eu sei que estás a pensar, ok, mas cresce. Como é que pode crescer se eu vou do 0 para os menos 9? Penso que aqui é menos 9. Cresce em valor absoluto. Ok? Tu aqui estás parado. Se o carro anda, quer dizer, começas-te a movimentar, não é? Então tens que ir a acelerar. Neste caso aqui é o movimento retilíneo acelerado, mas no sentido negativo. Ok? A velocidade cresce em valor absoluto. Em valor absoluto ela está a crescer. Então se está a crescer em valor absoluto, quer dizer que o movimento é retilíneo uniformemente acelerado, apenas estás no sentido negativo. Caracterização do movimento nesta questão 1.1 seria exatamente isto. Bem, vamos então resolver as próximas questões. Questão 1.2. Determina no intervalo de tempo apenas dos 0 aos 10 segundos. Ok, estaremos a considerar aqui dos 0 aos 10 segundos. Questão 1.2.1. O valor da aceleração média do corpo. Bem, tens de saber que a aceleração média é exatamente igual à variação da velocidade sobre a variação do tempo. Podemos ainda, esta variação da velocidade é simplesmente a velocidade final menos a velocidade inicial, e a variação do tempo há de ser o tempo final menos o tempo inicial. E repara que és a aceleração média dos 0 aos 10 segundos. Podíamos até pensar, né, nesta aceleração média dentro deste intervalo de 0 a 10, como exatamente a velocidade aos 10 segundos menos a velocidade aos 0 segundos, a dividir, quer dizer, o tempo final há de ser 10 segundos menos o tempo inicial, que é 0. Então, a minha aceleração média, qual é a velocidade ao fim de 10 segundos? Olha, isto aqui não dá para ver muito nitidamente. Eu vou supor que são 6,0. Se não for, a estratégia será a mesma, corrige apenas o valor. Ok? Então, a velocidade em 10, vou assumir que são 6, não dá para perceber muito bem, parece-me 6, mas se não for, quer dizer, corrige só o valor, porque a estratégia é exatamente a mesma. A velocidade ao fim de 10 segundos é exatamente igual a 6, menos a velocidade aos 0 segundos, quer dizer, se começa daqui da origem diferencial, a velocidade quando o tempo é 0 é exatamente igual a 0, e depois terias aqui 10 menos 0, que é exatamente igual a 10. Então isto é equivalente a dizermos que a aceleração média nesse intervalo de 0 a 10 segundos é exatamente igual a 6 sobre 10. Quer dizer, e 6 sobre 10 podíamos reduzir para 3 quintos, o que penso que dá 0,8. Se não estou em erro. Não. 3 quintos. 3 quintos é 0,6. Exato, 0,6 e não 0,8. Peço desculpa. Então a aceleração média dos 0 aos 10 segundos será exatamente igual a 0,6. Em que unidades é que vem a aceleração média? Metros por segundo ao quadrado. Obviamente que isto é um cálculo, nem reparei nisso, quer dizer, 6 sobre 10 é 0,6. Que estupidez. Estava a pensar em reduzir a fração para 3 quintos. Mas aqui 6 sobre 10, obviamente que é 0,6 segundos metros por 0,6 metros por segundo ao quadrado. Não fazia sentido aqui ser outro valor. Era uma conta relativamente fácil de fazer. Peço desculpa, mas já é assim um pouco tarde para fazer assim estas contas. Volta e meia acontecem assim estes pequenos percalços. No entanto, é este o valor, a estratégia é essa. Agora 1.1, 1.2.2. Pedem-te aqui então o valor da distância percorrida dos 0 aos 10. Repara lá que estás num gráfico de velocidade de tempo. Como é que calculamos a distância? Terá que ser pelas áreas. Conta exatamente com uma questão deste tipo. Vais estar num gráfico de velocidade de tempo, vão-te pedir a distância terá que ser dada pela área. Okay? Dos 0 aos 10 segundos, havemos ter aqui este triângulo. Onde a distância há de ser exatamente a área deste triângulo. Quer dizer, onde este triângulo faremos base vezes altura, né?
A base há de ser 10 e a altura, vou supor então que aquilo é 6, seria 6. Sendo assim, então a distância seria dada pela área do triângulo, 10 vezes 6 sobre 2. Quer dizer, a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Então isso seria equivalente a eu ter 10 vezes 6, 60, que a dividir por 2 é exatamente 30 metros. Esta foi então a distância percorrida. Fica com isto. Num gráfico de velocidade de tempo, se te pedirem a distância, é dada pela área gerada pelo gráfico e aqui pelo eixo do x, né, durante esse intervalo de tempo. Ok? Sai sempre uma questão deste tipo, mas é que é sempre. Depois, questão 1.3. Faz a representação e caracterização do vetor aceleração do carro no instante 5 segundos. Quer dizer, eu vou colocar aqui. Bem, isto é importante perceberes aqui uma coisa. Quer dizer, aos 5 segundos, tu estás aqui o movimento, né? Durante este intervalo é um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Quer dizer, a velocidade está a aumentar. Se a velocidade está a aumentar, tu estás no automóvel. Vamos pensar que estás no automóvel e estás a acelerar. Então a aceleração tem o sentido do movimento. Ok? Então vou fazer aqui uma pequena representação. 3. Vamos imaginar que temos assim aqui um automóvel, é um corpo. E vou imaginar exatamente que o sentido positivo há de ser exatamente para esse lado, da esquerda para a direita. Obviamente que o sentido negativo seria da direita para a esquerda. Agora, como é que eu represento o vetor aceleração adquirida? Exatamente o vetor aceleração do carro aos 5 segundos. Repara que aos 5 segundos estás em movimento retilíneo uniformemente acelerado. Então quer dizer, o carro está-se a movimentar neste sentido positivo, a aceleração neste aos 5 segundos tem exatamente o sentido do movimento. Okay? Então aqui estaria o vetor aceleração. Se te perguntassem, representa o vetor da velocidade. O vetor da velocidade tem exatamente sempre o mesmo sentido e obviamente a mesma direção do movimento, quer dizer, então o vetor velocidade seria exatamente também representado desta forma, apesar daqui não te estarem a pedir. Só um pequeno parênteses pode acontecer, quer dizer, mas imagina que te pediam aqui para representares o vetor da aceleração, mas neste instante, sei lá, por exemplo aos 23 segundos. Repara que neste instante tu estás num movimento retilíneo uniformemente retardado, ou seja, o carro está a travar. Neste caso, quer dizer, sentido positivo, se o carro estivesse a movimentar neste sentido positivo, como estás num movimento retilíneo uniformemente retardado, a aceleração, quer dizer, o carro estaria a andar para cá, mas o vetor da aceleração representaria-se com sentido contrário ao movimento, porque estás a perder velocidade. Okay? A aceleração, neste caso, seria negativa, seria de valor contrário, no sentido contrário ao teu movimento. Neste caso aqui aos 5 segundos o movimento é retilíneo uniformemente acelerado, então a aceleração toma o sentido do movimento. Okay? Esta seria a representação. No entanto, para fazeres a caracterização, quer dizer, tu caracterizas um vetor, para caracterizares um vetor tens de sempre pronunciar. Eu até vou colocar aqui para ter um pouco mais espaço. Quer dizer, numa caracterização de um vetor tens sempre de falar em quatro pontos, que é a direção, sentido, intensidade e, obviamente, a aplicação, né? O ponto de aplicação. Quando falam para caracterizares um vetor, tens sempre de tocar nestes 4 pontos. Sempre. Direção, sentido, intensidade e ponto de aplicação. A direção, se tivesse um vetor representado, né, numa figura, a direção entende-se por direção horizontal, vertical, circular, elíptica, exatamente pronunciaste sobre isso. Neste caso, tens uma trajetória retilínea, né? Então a direção terá a direção exatamente horizontal, né? Estás numa trajetória retilínea, então a direção será horizontal.
Podia pensar que poderia ser vertical, né? Também seria horizontal, mas aqui já vamos tratar este caso relativamente ao sentido. Por sentido de um vetor entende-se, quer dizer, vai de onde para onde? Da esquerda para a direita, de baixo para cima, da direita para a esquerda, de cima para baixo. Neste caso, o sentido da aceleração, aqui podemos dizer que é o sentido, né? O sentido positivo do movimento, ok? Sentido positivo do movimento. Este é que é o sentido do vetor aceleração. Tem o sentido positivo, neste caso, do movimento. Relativamente à intensidade, vamos ter que calcular a aceleração ao fim de 5 segundos. Quer dizer, e para calcular a intensidade, haveremos de entrar com a fórmula. A aceleração será igual à velocidade, neste caso ao fim de 5 segundos, né? A dividir exatamente pelo tempo, porque ele parte do repouso, tudo muito bem, né? Então aqui seria exatamente a aceleração, seria igual, qual é a velocidade ao fim de 5 segundos? Isto é proporcional, o crescimento é proporcional, quer dizer, se tens ali 6, vais a meio do caminho, né? Se daqui, como o crescimento é proporcional, a tua velocidade ao fim de 5 segundos, ao fim de 10 há de ser o dobro, né? Então se ao fim de 10 tens 6, quer dizer, ao fim de 5 há de ser 3. Então terias que a aceleração seria igual a 3, que é o valor da velocidade ao fim de 5 segundos, a dividir pelo intervalo de tempo, que seria 5. Então a tua aceleração, quer dizer, um pouco estúpido este cálculo, porque se estás num movimento retilíneo uniformemente acelerado, quer dizer que a aceleração é sempre igual, e a gente já tínhamos tirado a aceleração aqui na questão 1.2, que seria também 3 quintos, que seria exatamente o tal 0,6 metros por segundo ao quadrado. Ok, então aqui a intensidade, dizemos que a aceleração é igual a 0,6 metros por segundo ao quadrado. Ponto da aplicação, quer dizer, a aceleração é aplicada sempre no corpo. Ok? Aqui bastava dizer no corpo. Quando pedem para fazer a caracterização de um vetor, tens sempre de tocar nestes 4 pontos: direção, sentido, intensidade e ponto de aplicação. Com direção, entende-se por horizontal, vertical, oblíqua, circular, elíptica, por aí em diante. Se é uma trajetória retilínea, poderá ser horizontal ou vertical. Se é o movimento de um veículo, né? Parece-me que em tudo será uma direção horizontal. Sentido, no caso da aceleração, sentido, e no caso deste instante, é o movimento retilíneo uniformemente acelerado, a aceleração toma o sentido positivo do movimento. Intensidade é exatamente o valor da aceleração, quer dizer, eu fiz aqui um cálculo, não teria de o fazer, se é um movimento retilíneo uniformemente acelerado, né? A aceleração em qualquer deste ponto há de ter sempre o mesmo valor. A aceleração é sempre igual, porque é uniformemente acelerado. Quer dizer que a aceleração aqui toma sempre o mesmo valor. Então, e toma o valor exatamente da aceleração média nesse próprio intervalo. Ponto de aplicação é exatamente no corpo, né? Ok, e temos então aqui a questão 1.3 feita. Vamos então agora à última questão, que é a questão 1.4. Indica justificando... Não, ainda não é a última. Ok, depois teremos a 1.5. Indica justificando o valor da aceleração adquirida no corpo durante o intervalo 10 a 20. Repara aqui que de 10 a 20 a tua aceleração, a tua velocidade é constante. Peço desculpa. E sempre que a velocidade é constante, qual é o valor da aceleração? É zero. Ok? Sempre que a velocidade é constante, a tua aceleração durante esse intervalo de tempo onde a velocidade é constante, a aceleração é nula, é zero. Ok? Então aqui escrevias a aceleração em 10 a 20 segundos é nula porque a velocidade é constante. Ok? A velocidade é constante. Se quisesse uma justificação, melhor ainda,
Né? Quer dizer, basta dizer isto. Aqui é indica, justificando. Podemos fazer aqui o cálculo e vamos bater na mesma tecla. Quer dizer, a aceleração média dos 10 aos 20 segundos seria exatamente a variação da velocidade sobre a variação do tempo. E repara que aqui a variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. E repara se a velocidade é constante, quer dizer, a velocidade aqui aos 20 segundos seria 6 e a velocidade no início aos 10 também seria 6. Terias aqui 6 menos 6, mesmo que o intervalo de tempo desse 20 menos 10, o que daria 10. Isto quer dizer, 6 menos 6 dá 0, né? E 0 a dividir por qualquer coisa é 0, então terias 0 metros por segundo ao quadrado. Esta seria uma explicação por cálculos, mas bastava dizer isto. A aceleração dos 10 aos 20 segundos é nula porque a velocidade nesse intervalo é constante e chega e pronto. Ficaria, bastava mesmo dizer isto. Agora, questão 1.5. Classifica as seguintes frases como verdadeiras ou falsas, tendo em conta o movimento descrito. Tudo muito bem. Aqui na primeira, a distância percorrida pelo corpo e o deslocamento efetuado em todo o percurso têm o mesmo valor. Quer dizer, olhando para o gráfico, digo já que isto é falso, porque há que distinguir aqui a distância e o deslocamento. O deslocamento é a variação da posição, será a posição final menos a posição inicial. É a variação da posição que tu tomas. A distância é a quantidade, vá lá, de quilómetros que tu percorres durante o movimento. É ligeiramente diferente. Quer dizer, se o movimento fosse sempre uniforme, quer dizer, se o gráfico fosse isto, neste caso, quer dizer, o deslocamento e a distância devem ser a mesma coisa. Mas tu aqui neste gráfico de velocidade de tempo, tu tens variações. Quer dizer, tu vais no sentido positivo, né? Aqui, a partir deste momento voltas para trás, dás a volta, vais para trás. Quer dizer, a variação de posição será completamente diferente da distância, neste caso. Então a afirmação é falsa. Segunda, no movimento descrito ocorre inversão de marcha aos 30 segundos. Vamos cá ver o que é que se passa aqui aos 30 segundos. E posso-te dizer aqui aos 30 segundos é verdadeira. Quer dizer, porque eu estou em repouso, né? Venho aqui do sentido positivo, do movimento retardado, o carro travou, parou, ficou aqui um bocado parado, e aqui dá-se a inversão do sentido, quer dizer, eu aqui estaria no sentido positivo, quando o gráfico aparece abaixo da linha do X, estás no sentido negativo. Aqui neste ponto houve realmente uma inversão de marcha, porque mudou-se o sentido do movimento. Passou de positivo para negativo. Então houve uma inversão de marcha, exatamente naquele ponto. Depois, durante o intervalo de tempo 10 a 20 segundos, 10 a 20 segundos, o corpo esteve parado. Quer dizer, 10 a 20 não, é falsa. Isto é impossível, ele está parado. Porquê? Porque existe velocidade, né? Aqui a velocidade é constante. Se a velocidade é constante e não nula, né? De valor igual a 6 metros por segundo, então quer dizer que o carro não estava em repouso, estava apenas em movimento retilíneo uniforme. Encontrava-se a andar a uma velocidade constante. Uma velocidade constante não é repouso. Apenas tinhas repouso era aqui dos 25 aos 30, onde a velocidade é constante, mas de valor zero. Aqui é que os carros estariam em repouso, não ali. Ok? Então esta é falsa. Bem, fica então aqui a resolução do grupo 1. Faremos então o último grupo, que é o grupo 2, já a seguir. Então, até já.